esposa do pastor Silas Malafaia, responde perguntas no programa musical FM. Cante, e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa Conversa Entre Amigos. Tradicionalmente, nosso programa é de debates, e aí o pau quebra de segunda a sexta, teologicamente falando. Mais uma vez por semana, a gente dá uma pausa no tradicional programa de debates para recebermos aqui homens e mulheres estratégicos dentro do reino de Deus, pessoas que têm feito a diferença e que têm algo a compartilhar que vale a pena a gente parar, sentar, ouvir, acompanhar, aprender, entender. Na técnica do programa está aqui o Rafael Voltur, e você pode participar com a gente mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988, 0 operadora 11 São Paulo, 98484 9988. Hoje, aqui no nossa convidada de hoje é a pastora Elisete Malafaia. Todo mundo nesse Brasil conhece esse casal, o pastor Silas Malafaia, que já esteve aqui com a gente, inclusive nesse mesmo programa de entrevistas, e hoje estamos recebendo aqui a pastora Elisete Malafaia, casada há X anos. Essas coisas eu não quero, eu não quero entrar nesses pormenores e tal, eles têm 3 filhos, 5 netos, ela tem graduação em teologia e também psicologia, tem especialização em terapia de família, é pastora, líder de mulheres da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma igreja que tem crescendo, conhecida como ADVEC, mas essa igreja tem crescido bastante no Brasil e também fora do Brasil, e autora de livros, também de palestras, de mentorias para mulheres, de formação aí de mulheres na obra de Deus. Um privilégio para mim receber aqui hoje a pastora Elisete Malafaia. Querida, bem-vinda ao nosso programa Conversa Entre Amigos. Bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio Musical FM. É um prazer estar aqui com o pastor César, né, nesse programa Entre Amigos. E eu tenho certeza que hoje o programa vai ser suave, tranquilo, calmo. O pastor Silas não veio, então vai ser calmo. Todo mundo zen daqui. Eu queria começar perguntando assim... Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, prazer é nosso. Eu quero começar perguntando assim... sua história com Deus primeiro, com Cristo, antes de falar de casamento, ministério, igreja, livros, não sei o que lá. Você já nasceu cristã, seu pai foi um grande ícone, né, da Assembleia de Deus no Brasil, tal, Assembleia de Deus na Penha e tal, mas como é que quando você nasceu, seu pai já era pastor? Como é que é a sua infância com Cristo? Como é que foi seu encontro? Eu nasci num lar evangélico, meu pai foi pastor em Minas Gerais, em Carangola, há 11 anos. E eu nasci em Carangola, Minas Gerais. É pertinho do Rio, né? Carangola pertinho, é perto do Rio. Aí, meu pai pastoreou lá 11 anos, eu nasci lá, e depois, com 4 anos, meu pai foi para o Rio de Janeiro, né? E foi ser pastor da Assembleia de Deus da Penha, e ele pastoreou 59 anos. Então, eu nasci num lar cristão, mas eu não nasci cristã, não. Eu tive que aceitar a Jesus para me tornar cristã. Boa, porque filho de crente não é crentinho. Exatamente. Né? Então, é muito importante que você, que é pai e mãe, entenda isso. O seu filho tem que ter uma experiência real com Deus. E como que foi a sua? Porque, então, eu tive a minha experiência. Meu pai já era pastor, como é que mas a minha experiência real com Deus, eu tinha 6 anos numa escola dominical. A minha sogra, a pastora Albertina Malafaia, dava aula na EBD. Ela era mestra, né? Então, Exatamente. e ali ela falou sobre o plano da salvação, o livro 100 palavras. Né? Que é muito importante, que fala que Jesus veio a esse mundo e que nós temos o pecado e que ele morreu na cruz para nos livrar do pecado, nos dar direito à salvação. E ali eu entendi que eu precisava dessa salvação. Então, com 6 anos, eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Cara, e quem foi eu usada nesse processo foi aquela que lá na frente se tornou sua sogra. Foi a minha sogra, a pastora Albertina Malafaia. Albertina Malafaia, que para quem não lembra, nos esposa CAPED, do pastor Gilberto Caped, né? Curso de aperfeiçoamento de professores de escola dominical. É isso aí. Isso mesmo. Mas deixa eu só abrir um adendo aqui para dizer para você que é pai, você que é mãe. Meu filho vai para a igreja, eu levo para a escola dominical. Mas muitas vezes você tem que perguntar a ele, você já abriu seu coração para deixar Jesus entrar? Porque senão o evangelho se torna algo religioso, um hábito, e a pessoa não teve essa experiência.
Então é muito importante, às vezes até você, na sua própria casa, contando história para os seus filhos, né? Você falar de Jesus e pedir para que ele confesse, também, né? fazer esse apelo para ele confessar Jesus como Senhor da sua vida. Isso no mundo espiritual é muito importante. Você teve 3 filhos. Sim. Como foi esse desafio, nessa mesma perspectiva, sabendo que nossos filhos não é porque nasceu na igreja Sim. que é crente, ou porque o Não, pai é crente. ficou famoso na igreja. Não. Não. Como é que foi? Teve desafios com algum deles, ou alguém que foi mais difícil, mais fácil? Como é que eu é? tenho 3 Como é que foi a filhos história? e sempre contei histórias para ele, fiz com todos eles para confessarem Jesus como Senhor da sua vida, né? Eu tenho o Silas, que hoje é pastor, que é casado também, que é pai de 2 filhos. Eu tenho a Thalita, que é a minha segunda filha, que é casada também, tem uma filha. E eu tenho a minha filha Thaisa, mais nova, né? Que é casada, é mãe de 2 filhos. E eu tenho a minha filha Thaisa, mais nova, porque como eu fui criada na igreja, eu sempre criei meus filhos dentro da igreja e mostrando o caminho da salvação e dando direito a eles de escolhas, não é verdade? Claro. E como eu sempre trabalhei com famílias na igreja, eu sempre preservei a minha família ensinando o que devia ser certo. E Deus me tratou com a minha filha mais nova, me ensinando para que eu não fosse uma mulher orgulhosa em relação à família. Porque eu sempre, como filha de pastor, fui criada para ser certinha, né? Tipo aquela família Você imagina exemplo, né? aquela família tal. exemplo, há 40 anos, né? Aquela família, eu tenho 44 anos de casada. Eu comecei a namorar o Silas muito novinha, eu tinha 13 e o Silas 14. E pode isso, Arnaldo? Sim, mas pode, no meu tempo podia sim. É isso aí, não? E os dois eram Nós adolescentes. dois da igreja, exatamente. como nos conhecemos, né? E comecei a namorar novinha e nos casamos cedo. Eu casei com 19 e o Silas com 20 para 21. Então, formamos a família cedo. E sempre entendi, como filha de pastor, que o meu marido tinha um chamado e eu também tinha um chamado no reino. Né? Então, sempre servimos ao reino. E ensinei isso para os meus filhos. Só que com a minha filha mais nova, Deus tratou comigo. Porque eu tinha esse cuidado, sabe, como filha de pastor, de não causar escândalo, sabe, de ser exemplo, de ser modelo. E Deus queria nos tratar para que hoje a gente pudesse entender a situação de várias famílias e abençoar pessoas. Com 16 anos, a minha filha tinha um namorado e ela engravidou dele. E eu, como mãe, naquela época, né, eu posso te dizer que eu fiquei muito triste, chorei. E o dia que eu estava falando com Deus, o Espírito Santo falou assim: Elisete, eu estou permitindo isso para que você entenda a graça, o amor, o perdão e a bondade de Deus na sua vida, na vida da sua filha, e que vocês serão um canal de bênção para muitas pessoas nessa área. Olha que coisa interessante. Interessante. Né? Então, você sabe como é a igreja, né? Aquilo foi um burburinho dentro da... E a filha do pastor Silas, a filha da Elisete, que fala de família, que é tudo certinho. Né? Você acha que tem um peso especial sobre os filhos do pastor, sobre a família do pastor, assim, que não tem? Sim, nos querendo outros? ou não, existe. Agora, no meu tempo, havia mais, né? Eu, como filha de pastor, eu tenho 64 anos. Então, imagina, né? Há 60 anos atrás, meu pai tinha esse cuidado, com meninas principalmente, com essas coisas todas. E na Assembleia E de na Assembleia de antigamente, Deus. que não Apesar de podia que eu vou nada. te dizer, mas o meu pai foi um homem de uma cabeça muito aberta. Ele tem 11 irmãos, 11 filhos, 5 mulheres e 6 homens. Então, o meu pai, ele era um cara assim com uma cabeça muito aberta, que ele falava assim: eu não vou colocar lei onde a Bíblia não coloca. Mas quem e é a 11? gente, meus Vocês irmãos, são em 11? São, Vocês são em 11? São 11 filhos. Né? Caramba. Então, meu Ele pai... não queria colocar lei onde a Bíblia não tinha. não né? tinha. Porque com filhos, ele sabe, menino, menina. Então, meus irmãos sempre jogaram bola. Nós fomos criados assim, sempre sem muita rigidez. O meu pai, ele falava assim: eu não vou colocar regra onde a Bíblia não tem. Interessante. Doutrina teológica é uma coisa, costumes são outros, bem diferentes. E ele sempre falou isso. Sempre Sempre foi. assim. Então, a nossa igreja sempre foi conhecida como a igreja da portas abertas. Porque, Porta larga. Da porta larga, porque a gente usava calça, usava brinco, né? Já do seu pai e tal. Essa é a época do meu pai, já fazia isso. Então, havia esse rótulo. Mas a gente tinha sempre aquela cobrança, né? De ter que ser certinha. E eu passei isso para os meus filhos. E Deus me ensinou isso. Não, Elisete, não é assim. Você vai aprender. E aquilo o Espírito Santo falou comigo. E aí, o que aconteceu? Eu já, como psicóloga, terapeuta de família, chamei meu hoje genro, né? Falei: vocês se amam realmente? Vocês
Ela com 16. Entendem? Com 16, vocês querem casar? Sim, nós queremos. E aí o Silas falou, então vocês vão casar, porque se não gostar, não é obrigado. Vocês Exatamente. podem... Né? Não vai cobrir um erro não, com outro maior outro ainda. erro, que é o que a gente via, cobrir um erro com outro erro. Que era maior, porque aí E era maior ainda. Ah. E aí casaram, né? Tem 19 anos de casados, Uau. são felizes, estão lá vivendo bem. E isso foi um exemplo para muitos que pensaram que a gente ia esconder. Ao contrário, fizemos uma linda festa. Né? Celebramos, porque nós entendemos uma coisa muito importante que eu quero dizer até para você que está me ouvindo. Talvez a sua filha engravidou. E eu ouvia na época muitas pessoas falando, sabe, toma um chá para tirar. Muitas vezes eu atendi pessoas, minha mãe me obrigou a tirar, a fazer um aborto e hoje eu não posso ter filho. Eu falei, não, a gente só faz sexo, quem dá filho é Deus. Eu sempre entendi isso. Quem dá filhos é Deus, filho é bênção, filho é herança do Senhor, não importa como veio, não importa se veio de um estupro, não importa se veio de uma gravidez indesejada, inesperada, não planejada. Não, você está grávida? Agradeça a Deus, você tem aí uma bênção dentro de você. Você tem alguém que Deus está trazendo a esse mundo para fazer a diferença. E olha que coisa linda, hoje a minha neta vai casar agora em novembro. Essa neta? A minha primeira neta, a primogênita Maria Clara. Né? Vai casar esse ano? Vai casar esse ano. E ela é uma bênção. E a gente sempre falou, e nunca escondemos, porque ainda tem gente, às vezes, que escondia, casava grávida e escondia. E o filho nunca sabia. Sabe? O filho nunca... E depois sabia pela boca dos outros. Então, não existem segredos familiares. É muito importante a gente entender isso. Muito bom isso que você falou. Sabe? Não existe segredo. Uma hora, às vezes, pessoas que adotam filhos e nunca contou, fala que o filho é dela. Depois, sabe, por um primo, por um tio, numa briga, numa discussão. Causa revolta, e causa... Então, a Bíblia diz, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E nós aprendemos isso. Pastora, seu pai foi pastor durante, sei lá, 50 e tantos 59 anos. Lá na Penha, por exemplo. Penha. E como foi? Porque o pastor Silas, ele, muito jovem, ele começou a pregar e era um grande evangelista, pregava e tal. E como foi essa substituição para você como filha, para a igreja, para a família pastoral, na partida do seu pai? Como é que foi isso? Foi uma mudança radical, porque o Silas foi evangelista 28 anos, mas estava sempre ao lado do meu pai, ajudando a igreja. Então, eu era esposa de um pastor evangelista. Né? Um pregador. E eu tinha a minha profissão como psicóloga, eu atuava na igreja, né? Estava sempre ali, mas meu marido não era o pastor da igreja. Então, mesmo tendo certas cobranças, não era como sendo um pastor da igreja. Né? Então, quando meu pai faleceu, né? Que o Silas sentiu muito, porque o Quantos anos seu pai tinha? O meu pai, 83 anos. E o Silas foi lá para casa muito novo, a partir dos 16 anos, sabe? Ele começou a frequentar minha casa sexta, sábado e domingo, ele vivia na igreja, que eu morava do lado da igreja, eu sempre morei em casa pastoral antes de casar. Então, ele sempre estava lá, envolvido com os jovens, sabe? Na igreja, junto do meu pai. Então, quando meu pai faleceu, né, nós sentimos muito, e o Silas, porque o Silas era muito ligado ao meu pai e à minha mãe. E quando foi para se decidir se ele seria ou não o pastor da igreja, ele teve medo, muito medo. Um dia a gente começou a chorar. Ele falou, Elisete, e eu lembro como se fosse, ele falou, eu não sei se é isso que Deus quer, mas se Deus quer que eu seja pastor da igreja da Penha, eu não vou ser só da igreja da Penha. Eu sei que se Deus tem algo comigo no ministério como pastor, eu não vou ser um pastor local, eu vou ser pastor de uma denominação, né, que eu vou expandir para outros lugares. E se tiver que ser, não vai concorrer nenhum pastor no lugar aqui para ser presidente. Vai porque ter que ser só eu. Meus irmãos também eram pastores, sim, mas sempre convivemos bem, graças a Deus. O Silas sempre conviveu bem com os meus irmãos e com os pastores. E foi justamente quando foi se escolher, né? Quando o pastor que era o substituto do meu pai, o vice do meu pai, falou, quem vocês acham que pode substituir o pastor José Santos? Aí foi unânime, todo mundo falou, aqui não tem ninguém para concorrer com o pastor Silas. É o pastor Silas. E a igreja recebeu também ele, né? Muito bem. E aquilo foi um alívio para ele, porque ele falou, se alguém se levantar eu não vou mais aceitar. Mas, por exemplo, e foi uma mudança porque o pastor... Foi uma mudança radical. Foi radical. Para ele, para mim, para a igreja também. E como é que foi isso aí? Perdeu membro nessa mudança? Será? Não.
perdeu, não. O pessoal já conhecia O bem pessoal ele, já né? conhecia, porque o Silas pregava muito na igreja, né? Estava sempre lá, então mudou no sentido da visão, que mudou totalmente, né? De expandir a igreja, até do jeito do Silas liderar. O meu pai era um homem muito calmo, pacífico, aquele pastorzão que estava... Uma pergunta, como é que é ser esposo do pastor Silas Malafaia? Porque esse cara é polêmico. Ele é aquilo ali que você está vendo também em casa. Esse jeito. Eu acho engraçado que as pessoas falam assim, será que o pastor Silas não bate em você, não? Porque ele é tão brabo. Aí eu falei, não, se duvidar lá em casa, quem bate nele sou eu. Porque lá quem é a braba sou eu, né? Porque nada, é o jeito dele, sabe? Ele Mas o Silas é altamente amoroso, sempre. Ele é aquele temperamento forte, mas ele é de um coração muito grande. As pessoas não têm noção, né? Porque as pessoas julgam pela aparência, pelo jeito de ser ali da pessoa, né? Quando está pregando lá na televisão, né? Com aquela veemência, ele está ali desempenhando um papel, né? Uma função. Por exemplo, a então televisão, as pessoas julgam pelo papel. Há quantos anos vocês estão na televisão? 40 anos já. Fizemos 40 anos que ele está na televisão. Então, há 40 anos atrás, especialmente na Assembleia de Deus, era inclusive proibido ter televisão. Sim, não, nós fomos em convenções. Como é que era isso lá atrás? A gente ia em convenções que os pastores ficavam olhando para o Silas assim, falando, chegou o pastor aí da caixinha do diabo. É isso aí. Eu fui numa convenção, não vou falar o lugar não, mas é muito engraçado, porque era bem rígida, né? E eu não tinha aquele perfil de esposa de pastor da Assembleia de Deus. Eu tinha o cabelo curto, né? Eu era muito novinha, né? Usava umas roupas diferentes. Aí, não era aqueles vestidões. Aí a gente às vezes não era bem recebida, não era por maldade, era aquela coisa mesmo da pessoa, né? Será que... Então, mais cultural, eu lembro que nós chegamos aí, um pastor falou, chegou o pastor que prega naquela caixinha do diabo. Caramba! E como é que foi para vocês a entrar? Como é que foi para entrar na TV? Já que nenhuma Assembleia de Deus tinha. De onde veio essa ideia? Essa ideia, o Silas assistia o Jimmy Swaggart pregando. E ele conta isso num testemunho que ele estava assistindo na sala com meu pai, né? E ele era novo ainda. E um dia ele falou, pastor, um dia eu vou pregar aí. Aí meu pai falou assim, sonha, meu filho, sonha. E ele falou, não, eu tô sonhando. E ele entrou, e eu lembro quando nós já éramos casados, eu estava grávida do meu filho Silas. Meu filho Silas tem 41 anos, e eu trabalhava na caderneta de poupança letra, e ele trabalhava na Bitner, né, vendendo toalhas, lençóis. Ele saía de casa com uma mala enorme, né? Vendendo, sabe, coisas de casa. E aí ele chegou e ele falou comigo, Elisete, eu tenho um chamado de Deus. Eu falei, eu sei, mas Deus está me chamando para pregar na TV. E aí ele falou assim, e eu vou viver pela fé do evangelho. E eu vou querer que você saia do emprego. Eu falei, mas Silas, né, naquela época ele já estava ganhando da igreja um salário mínimo. Aí eu falei, mas eu que pago o aluguel, porque eu sustentei minha casa há muito tempo, enquanto o Silas estava vivendo, pregando, com salário mínimo, né? Eu trabalhei 12 anos na caderneta de poupança. E o salário mínimo não dava para Não dava, e eu pagava o aluguel, e eu pagava algumas coisas. E quando a gente estava apertado, ele sempre fala isso nas mensagens. Tinha a casa da minha mãe, a casa pastoral, tava lá almoçando. Almoçar lá. Jantando depois do culto, comendo, e era o meio que a gente estava junto ali também, né? Então, durante muitos anos, nos apertos, a nossa geladeira vazia. E o segredo eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, né? Se Deus te chamou para algo no ministério, que você coloque a sua fé em ação, que você nunca reclame, que você nunca murmure, que você confie que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Glória a Deus. Porque Ele supre mesmo. E Ele supria. E aí, mas, por exemplo, na TV, por exemplo, e a geladeira ainda vazia. Sim, aí andando de ônibus, não tinha carro, né? Ele conta isso, que às vezes ele estava no ônibus 350, Passeio Irajá, um ônibus que ia para o centro da cidade lotado, ele ali dentro, e os irmãos, você é o pastor da televisão aqui dentro, você está aqui. Ele fala também que um dia nós fomos em São Cristóvão, na Assembleia de São Cristóvão, ele foi pregar e foi com a Kombi da igreja, aí chegando lá o pastor brincou, tu deixou o carrão em casa e veio de Kombi aqui para cá. Ele falou, não, pastor, eu não tenho carro, eu tô com a Kombi da igreja. Então, é muito interessante, e por isso que a gente dá valor e a gente
tem essa maturidade espiritual para entender o poder de Deus na nossa vida, a graça e a bondade. Isso é muito importante. E quando sabe? que você começa a desenvolver assim, um ministério mais voltado para as mulheres? É depois que o pastor Silas se torna pastor? Como é que era a sua vida lá na igreja, Sim, antes do pastor na minha Silas vida, se tornar o pastor? Eu sempre fui professora da IBD. Eu sempre atuei na igreja nos bastidores. Tá? Sempre igrejeira, sempre trabalhando lá. Sempre envolvida lá na igreja. Em visitas, né? Sempre eu fiz isso, visitando pessoas, visitando bebês. A gente tinha equipe. Eu ajudava as mulheres que, naquela época, a irmã Zilda, a irmã Derli, irmãs da igreja, que eram líderes do departamento feminino, eu, novinha, né, casada. Então, eu auxiliava quando eu podia. Né? Nos dias que eu não estava trabalhando, sempre final de semana, eu estava fazendo alguma coisa. Aí, depois, quando o Silas se tornou o evangelista na TV, que ele começou a atuar, eu e ele fizemos o curso de psicologia e eu comecei depois a atuar como psicóloga. Né? Aí eu tinha um consultório clínico que eu atendia. E o interessante, vou deixar aqui, porque Deus sempre supriu as nossas necessidades. Eu atendia num consultório com 3 amigas, com a Ivana, que hoje é minha vice na igreja, com a minha prima Margarete. E eu falava assim, olha, vocês atendam, cobrem o que vocês têm que cobrar, mas eu não vou cobrar. Eu vou dar o meu tempo aqui para Deus nesses atendimentos terapêuticos. As pessoas que vierem aqui, que não puderem pagar, vocês vão passar para mim. Mas e aí? Mas e aí, olha que lindo. E aí que o Silas começou a pregar como evangelista, começou a sair pelas igrejas, e aí Deus começou a suprir. Entendi. Então, porque quando eu fui fazer o curso, eu vendo a necessidade da igreja, porque eu conhecia muitas pessoas, eu lidava com muitos irmãos, eu via, gente, as pessoas estão aqui, são salvas, mas não têm uma vida plena. A alma, sabe, lidando tem um com trauma, coisas na alma, tem dores da alma que precisam ser tratadas. E aí eu me coloquei à disposição para estudar e falei para Deus, eu vou fazer o curso, vou me especializar e eu vou ter o consultório junto com essas meninas. Pagava também o consultório. Junto, né? mas não cobrava. Mas não cobrava. E Deus supriu. E nisso o Silas foi crescendo também, fazendo... Sabe? Quem as puxou pregações. quem para fazer psicologia? A senhora começou primeiro ou ele começou? Você que puxou eu ele? puxei. Porque minha sogra era psicóloga, né? Então eu conversava muito com ela. E quando eu falei, eu vou fazer psicologia para ajudar também, eu fiz o IBP, e na época ela dava aula de psicologia e eu me apaixonei. E eu falei, eu vou fazer para abençoar pessoas. E aí o Silas fazia comigo, porque ele, como estudava, pregava. Então, eu estava lá pegando as matérias para a gente depois fazer as provas, estudar junto. E na minha época havia muito trabalho, né? Junto. Então, a gente fazia os trabalhos juntos. Eu estava ali, ele se formaram pega juntos. muito, nos formamos juntos. Que legal. E na sequência, quando o pastor... Você me perguntou assim como é que eu comecei a atuar com as mulheres. Com as mulheres, sim. Aí eu sempre ajudando ali, né? Quando eu parei o consultório, eu falei assim, eu vou atender só na igreja. Aí eu comecei na igreja com um grupo terapêutico com mulheres, sabe? E eu comecei ali com um grupo de mulheres atendendo 10, 20, e aí foi crescendo. E aí houve um tempo que a irmã do departamento feminino saiu e aí eu entrei no lugar. E aí eu comecei um encontro de mulheres à noite, um culto. Né, com palestras voltadas para essa área do emocional, né, e usando sempre a Bíblia. Aí nós começamos. Né? E hoje são... Quantas igrejas tem da DEVEC e cada uma delas tem um trabalho voltado para as mulheres? Sim, tem. Nós temos um trabalho com mulheres, né? A gente denomina Mulheres Vitoriosas. Nós temos encontro de mulheres uma vez por mês e nós temos uma vez por semana, lá na nossa igreja sede, às terças-feiras, nós temos um encontro de crescimento, que nós trabalhamos estudando a palavra e livros. Né? Entendi. Adotam um livro e a gente estuda junto ali com aquelas mulheres. É um encontro que a gente tem para conversar, para se abrir, para se trabalhar o emocional, o espiritual. Né? E para se conhecer também, porque, por exemplo, a igreja vai crescendo muito, entrando muita gente, você não vai conhecendo as pessoas. Então, esse encontro de crescimento é para isso. Entendi. Trabalhar corpo, alma e espírito. Esse trabalho para as mulheres, ele é fechado só para a igreja mesmo? Ou uma mulher quem quiser pode trazer amigas, quem quiser participar, é aberto, independente, não tem problema. Mesmo que você seja de outra denominação e quiser participar do encontro de crescimento que tem aqui na DEVEC Moca, né, na DEVEC Sorocaba, né, pode participar, não tem problema igrejas nenhum. são hoje, pastora? Você sabe? São mais de 200 igrejas hoje.
Entendi. Eu acho que são mais de... Eu não tenho a conta certa, não, mas eu acho que são mais. Entendi. E você, por exemplo, por ser esposa do pastor, você já tem o seu trabalho com as mulheres, mas a gente está falando das mulheres na igreja. E as esposas dos pastores? Também como eu você tenho. lida Eu com... tenho um encontro toda primeira gente segunda-feira pra do mês com as esposas de pastores. Eu tenho um café da tarde com elas de 5 às 7, toda primeira segunda-feira, e depois à noite eu tenho culto. Então, uma Com vez todas por as mês... igrejas. Uma vez por mês a gente se encontra. Que lá no legal, Rio. que Uma legal. vez por mês. Todas elas vão para o Rio e a gente se encontra, né? Para estarmos juntas, para orar. Inclusive, vamos fazer um retiro agora de esposas de pastores lá em Águas de Lindóia, em julho. Que legal. Né? E aí, só da nossa igreja. Só da aí igreja, é só da nossa. E aí só esposas de só pastores as esposas também. de pastores e esposas de pastores e pastoras, né? Pastoras e esposas de pastores. Entendi. E a gente vai fazer. Como é que é para você lidar com essa questão de pastorado feminino, sendo que no Brasil é bem perseguido essa questão, né? Sempre foi. Ainda não sei tem hoje muito tabu ainda. nessa área, né? Não só aqui no Brasil, não, na como é que América. foi antigamente? Quando você lê o livro da Cindy Jacobs, você vê que elas contam que foram rompendo, né? Paradigmas, né? Cultural, né? Porque é cultural, né? Mas eu vejo que o homem e a mulher é a imagem e semelhança de Deus, e quando Deus os criou, disse para eles ali: crescei, multiplicai, enchei a terra e liderai. Né? Então, a mulher também tem esse poder da liderança, a mulher também pode atuar como uma pastora. Eu acho que isso não tem problema nenhum. É importante que ela esteja debaixo também de uma autoridade espiritual, isso é muito importante. Né? E eu conheço pastoras que o marido não é pastor. Na minha própria igreja, nós temos a pastora Antonieta, né? Uma mulher muito conhecida nas Assembleias de Deus, que ela é uma pastora, ela está viva, ela tem 83 anos, seu marido já faleceu, o irmão era um diácono, José Vieira. E o lindo é que ele entendia perfeitamente, né? A liderança que ela tinha, o chamado ministerial que ela tinha na vida dela, né? Olha que coisa interessante. O meu pai não consagrava pastora porque ele pertencia à Convenção Geral das Assembleias de Deus, e como ele pertencia, ele obedecia às regras. Exato. Né? Mas, independente disso, ele não consagrou ela pastora, mas ela tinha uma função de pastora, ela só não tinha o título, porque o meu pai deixou ela administrar e liderar uma filial durante quase 35 anos. Tipo, ela dirigiu uma igreja. Ela dirigiu uma igreja e abriu outras também. Olha que bem. Pregava na nossa igreja, né? Tinha toda a liberdade. Ela só não tinha o título. E o lindo que eu acho da pastora Antonieta, ela fala isso, que ela foi convidada por várias denominações: vem pra cá que você vai ser pastora. Ela falou: não, eu não preciso do título para fazer. Eu preciso da unção de Deus na minha vida para eu realizar o que eu tenho que realizar, sabe? E ela ficou na nossa igreja, e quando o Silas entrou, né? Que ele já tinha também uma visão, e ele saiu da convenção, então ele falou: agora eu vou consagrar. Foi a primeira pastora consagrada na nossa igreja. Que legal. A pastora Antonieta Rosa. E como que a senhora... eu já tenho que fazer um intervalo, meu Deus, como passa rápido esse tempo, Passa. meu Deus. Eu quero falar do livro novo, enfim, mas eu vou fazer um intervalo. Tá e bom. A gente volta em um minutinho com o segundo tempo aqui desse bate-papo hoje com a pastora Elisete Malafaia. Vira aí, Rafa, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. A Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, vai começar agora a próxima turma de formação em hebraico bíblico. Se você quer aprender a ler, escrever, quer a pronúncia correta e aprender a transliteração do hebraico para o português, esses 4 pilares
definem a alfabetização de uma pessoa no hebraico bíblico. Então, valeu, Thaís. Então, se você tem interesse em aprender a ler em hebraico, ler a Bíblia conforme os próprios profetas escreveram, se você quer conhecer o texto original por sua conta, você vai lá e lê o texto, você consegue transliterar o texto, que é uma aptidão que você alcança dentro do projeto chamado Hebraico Fácil. O Hebraico Fácil já formou mais de 3.500 alunos e vai começar a próxima turma. A próxima turma começa nessa terça-feira. Terça-feira agora, dia 16 de abril, com aulas ao vivo, mas você pode acompanhar a aula de qualquer lugar do Brasil com alta qualidade de som e imagem. Você só precisa de um caderno que seja um caderno grande e uma caneta e a sua Bíblia em português. O valor da mensalidade é R$240. A gente fez por um valor menor até dias atrás. O valor é R$240 a mensalidade. Para fazer a inscrição é só me chamar no WhatsApp 930 30 1234, 011 aqui em São Paulo, 930 30 1234. Repito, 011 São Paulo, 930 30 1234, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode participar. As aulas são ao vivo em noites de terças-feiras, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Você está em Portugal, é outro horário, é 19 horas, horário de Brasília. Já temos centenas de alunos inscritos nesse projeto e, como a FTB não tem jeito, eles abriram a primeira aula para pessoas que estão em dúvida sobre se fazem ou não a inscrição. Deixa eu explicar. Algumas pessoas falam, mas hebraico, eu não sei, será que dá certo para mim? Eu vou pagar e depois vai que eu não pego, vai que eu não gosto, vai que eu não consigo aprender e tal. E deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu vou te dar aula de graça, mas deixa eu explicar uma coisa sobre isso. Se você tentou aprender hebraico e não conseguiu, não é porque você é burro, não é porque você tem falta de, sei lá, sua parte cognitiva. Não, muitas vezes é o método. Assim como é difícil aprender inglês, se você nunca aprendeu nada de inglês, chega uma pessoa e fala, vou te ensinar verbo to be, não dá para aprender. Você não aprende português a partir da gramática, você aprende português falando, entende? Então, às vezes é o método. Então, o método hebraico fácil é um método assim, consagrado no Brasil inteiro, fora do Brasil. E a Faculdade Bethesda, a FTB, está oferecendo para você uma oportunidade. Você quer se matricular? Está valendo, é R$240, está tudo certo. Se você já conhece pessoas que já se formaram, fica mais fácil. Mas se você tem dúvidas, se você quer testar o método hebraico fácil, então é o seguinte, a FTB vai te dar o primeiro acesso à primeira aula na plataforma de graça, sem você pagar nada, vai te dar o material didático para essa primeira aula de graça, sem pagar nenhum centavo. Para isso, a FTB montou um grupo de pessoas interessadas na aula grátis, tá? Então, para fazer parte do grupo, não é esse WhatsApp não, é o 930 30 1234, não é? Então, para fazer parte do grupo, é só me chamar no WhatsApp, é o mesmo, 930 30 1234, você coloca teu nome e tracinho o grupo. Aí a gente sabe que, a gente nem vai ficar perguntando, meu nome é Alberto, então Alberto tracinho grupo. Aí a gente já manda o link do grupo para você. Você entra no grupo. Por que tem que entrar? Pastor, se é de graça, por que tem que entrar num grupo? Porque lá a gente vai te mandar o link para você entrar na aula gratuita e vai te mandar o material didático também. Então, para não mandar para centenas de pessoas, talvez milhares, então coloca todo mundo no grupo do WhatsApp, chega lá no dia da aula, tá aqui o material, pessoal, é só clicar e baixar, tá aqui o link da aula, é só clicar e entrar. Esse grupo dura só até o dia 16, que é o dia da aula, então é um grupo que você entra e só fica esperando lá. Não tem ninguém falando nada no grupo, você entra, fica quietinha lá, que na segunda-feira talvez a gente já fala sobre alguma coisa, se o link já estiver pronto, e na terça-feira você participa da aula gratuita. E depois você decide se você quer ou não entrar, e aí é uma decisão sua. Mas a primeira aula, então, para quem tem interesse, curiosidade, é de graça. Então, o WhatsApp 011 930 30 1234, só uma dica, tá? Na primeira aula você já aprende metade do alfabeto. Então, vale muito a pena, super vale a pena, e você vai pegar essa aula gratuita e depois você testa o método. Se funcionar para você, se você realmente aprender a metade do alfabeto, como eu estou falando, aí você ora a respeito se você dá esse passo ou não. Tá? Para fazer a inscrição ou para entrar na aula gratuita, é o mesmo número do WhatsApp, 930 30 1234, 011 São Paulo, tá fora do Brasil, mais 5511,
93030-1234. Quero fazer o curso direto. Já meu pai já fez, meu pastor já fez, eu quero fazer o curso. Coloca teu nome e tracinho matrícula. Eu quero entrar no grupo da aula grátis. Coloca teu nome, tracinho o grupo. Aí a gente já manda o link certo para quem mandar o grupo, entra direto no grupo. Beleza? Então, 93030-1234, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Estamos de volta com o programa Conversa Entre Amigos e o Hebraico Fácil acabou de ganhar mais uma aluna. Gente, não, eu tô falando aqui pra ele que a gente estudou hebraico no seminário, mas não tinha. E eu gosto da Bíblia, eu recebi uma Bíblia em hebraico e eu cheguei a entrar num curso e desisti. Agora ele tá falando aqui, eu falei, meu Deus, será depois que é Deus da primeira aula você me fala. Pra eu tentar. E eu quero até incentivar você que é acima dos 60, porque vocês não têm noção como você aprender uma nova língua, você curso, abre uma porta. A neurociência está aí provando como é importante você fazer. Você vai ter, olha, pode ter certeza que você vai ser muito abençoado, a sua mente vai amar. Pastora, quantos livros? Esse é o primeiro, esse é o segundo, como é que funciona? Eu tenho, meu primeiro livro foi Mulher Vitoriosa, e eu tenho uma série de livros no Divã, né, com a pastora Elisete Malafaia, que eu falo sobre saúde física, mental. Box, assim, né? Sim, que eu falo sobre questões existenciais, eu falo sobre relacionamento familiar. Né? E eu estava um tempo sem escrever, e nesse ano, quando o Silas falou que era o ano do servir, aí eu estava conversando com ele. E como a gente já trabalha lá, além da gente ter os nossos encontros de crescimento, sempre trabalhando um livro, todo mês eu mando uma agenda para as mulheres e a gente estuda nessa agenda, né, personagens da Bíblia. E como era ano do servir, eu falei, então eu vou pegar algumas personagens, 12 personagens da Bíblia, tá? Para falar como eles entenderam a beleza do servir a Deus. Legal. Com os seus dons, com os seus talentos. Eu peguei, como deu para colocar os 12 aqui, que eu já mandei para todas elas a agenda desse ano, eu coloquei 6 mulheres, né, que entenderam a beleza do servir a Deus. Eu coloquei o tema Agraciadas do livro, né? Esse capa ficou lindo, hein? Aprendendo. Esse aqui é uma amiga da nossa igreja que pintou, né? A Frazão, ela que fez aqui o livro. Essa pintura real? É pintura então, real, se tem essa pintura. Tudo aqui é pintura, né? Que ela faz. No final também, né? Tem aqui algo que a pessoa vai poder pintar. Eu explico aqui no livro, porque no livro eu falo sobre cada mulher, eu falo sobre Ana, a profetisa Ana, né? Que é uma mulher que entendeu a beleza do servir, mesmo que os seus sonhos, né, não estivessem dentro dos planos de Deus para a vida dela, né? Mas ela pôde ver o Messias, né? O nascimento do Messias, a chegada do Messias, e anunciou. Uma mulher que passou por uma tragédia. Casou e com 7 anos de casamento ela ficou viúva. Mas ela não perdeu a sua fé, a sua fidelidade a Deus em servir ao reino. Ela entendia esse segredo. Né? E aí você vai ler a história de Ana, como ela serviu a Deus no templo, com orações e jejuns, né? E proclamando, né, a chegada do Messias. Eu falo também sobre Maria, e sobre Maria é muito lindo, porque o que aconteceu com Maria, a gente sabe que foi algo divino, e que Deus estava pedindo algo a ela, e ela se dispôs a entregar o seu próprio útero, né? Para que viesse o Salvador do mundo. Então eu falo sobre o dom da maternidade, a importância da maternidade. E hoje a gente está vivendo num mundo com uma cultura totalmente diferente, né? A gente sabe que muitos não querem nem casar, não querem ter filhos, não querem ser mães. E não adianta, a maternidade é algo divino. E não é só a maternidade biológica, de você ser uma mãe, né, biológica. Você pode ser uma mãe do coração, você pode ser uma mãe que adote crianças, né? Você pode ser uma mãe que abençoe crianças, né? Eu conheço mulheres que não casaram, não tiveram filhos, mas elas são mães do coração, de meninas que elas adotam, de meninos que elas pagam a escola, elas pagam o uniforme, elas pagam material escolar, elas ajudam essas mães que têm esses filhos que não têm condições. Então, isso é uma maternidade também espiritual que a gente tem. Porque a mulher Deus deu o ventre, a mulher é geradora
geradora de vida. O nosso ventre, né, também físico e espiritual, é para gerar vidas. A mulher tem o poder de gerar vidas em todas as áreas. Pastora, eu não sei, por exemplo, a senhora como psicóloga e também com experiência na área ministerial, eu tenho uma pergunta. Antigamente, a nossa criação era muito rígida, né? Hoje é bem diferente, né? Bem diferente mesmo. Os filhos pequenos já discutem com os pais, não sei o que e tal. Como você se posiciona Antigamente nessa havia um questão aí autoritarismo e hoje não está se exigindo a autoridade dos pais, porque esses pais que foram muito reprimidos, não vou fazer igual meu pai fez, aí faz pior, sabe? Aí não sabe dar limite, porque o pai, ele é a lei e a ordem dentro de casa, os pais. Então tem que ter, sabe? Essa autoridade em amor, dar um limite, dizer não, né? E quando vê, por exemplo, você vê a mãe criando mal, por exemplo, o filho, não dá vontade de... Dá, porque ela foi mal resolvida, quer dizer, e o que eu vejo hoje também é que muitas mulheres, se elas não tiveram um bom relacionamento com a sua mãe, inconsciente ela vai projetar, sabe, nos seus filhos, aquele problema que ela teve, ou com a mãe ou com o pai. É o que a gente vê, a repetição, e a repetição, esse ciclo repetitivo se torna pior. Então, é muito importante lá na igreja, né, quando a gente vai fazer um casamento, a gente tem o curso de noivos e a gente tem o atendimento também antes deles casarem. E a primeira pergunta que eu faço, né? Você se relaciona bem com seu pai e com a sua mãe? Você tem a bênção do seu pai e da sua mãe para esse casamento? Porque se não tiver, e se partir para um relacionamento, saindo da sua casa, mal resolvido, com seu pai e com a sua mãe, não vai ser bem sucedido no seu histórico familiar, que vai começar como casal, e nem na criação dos filhos. Aí tem que voltar lá, sabe? Perdoar, liberar. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Nada está na Bíblia à toa. A Bíblia é um livro, sabe, de comportamento, ensinando comportamentos. É muito importante. Então, o primeiro mandamento com promessa qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem. Quando fala se prolongar, não é só a longevidade de idade. Se prolonga em todas as áreas, sabe? Se prolongue na face da terra. Em tudo que você fizer, se você saiu de casa com a bênção do seu pai e sua mãe, não vai dizer que você não vai ter problema. Você vai ter problema, mas você vai ter, sabe, discernimento emocional e espiritual para resolver as situações. O que a gente vê hoje é que muitos lares disfuncionais vão gerando filhos disfuncionais e gerando lares disfuncionais. E a cada dia vai piorando. É o que a gente está vendo como está a sociedade hoje. Porque né? filhos A cultura mimados hoje tornam-se maridos mimados depois. Sim, meninas mimadas se tornam mulheres mimadas depois. E aquilo, a cultura hoje, vou casar pra quê? Meu pai e minha mãe vivem igual gato e cachorro dentro de casa. Meu pai e minha mãe não dormem na mesma cama. Não vejo meu pai e minha mãe se abraçando e se beijando. Por exemplo, 11 filhos. Meus irmãos sempre quiseram casar, porque meu pai e minha mãe, apesar de morarem do lado da igreja, né, da minha casa tá sempre cheia, mas eu via sempre meu pai abraçando minha mãe, beijando. Meu pai, sabe, era um homem carinhoso. Minha mãe também era uma mãe carinhosa, né? Beijava, abraçava, falava, orientava. Tinha exemplo dentro de casa. Sim, né? porque o exemplo é muito forte. Então, hoje você vê filhos que não querem casar, né, porque não tem exemplo, não tem modelo. Casar para quê? Sabe? Então, nós que somos pais, nós temos uma responsabilidade muito grande como família. E a gente sabe que hoje a sociedade quer desconstruir o modelo judaico-cristão. Esse modelo que nós, evangélicos, seguimos, que é o modelo de Abraão e Sara. Um homem, uma mulher e seus filhos. E é esse modelo que a sociedade quer desconstruir, porque dizem aí os estudiosos do comportamento, né, que esse modelo adoeceu a sociedade. Então, hoje, o modelo de família pode ser homem com homem, mulher com mulher, mas esse modelo fere o modelo bíblico. Porque Deus fez macho e fêmea. E quando Deus tirou Abraão e Sara ali da sua terra, da sua parentela, lá em Gênesis 12, falou, olha, vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra. A mesma coisa que falou para aquele primeiro casal, sabe? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, a gente sabe que Satanás quer quebrar
isso que Deus designou ali para aquele casal, Abraão e Sara, que é o nosso modelo que está lá em Hebreus 11. Modelo de fé, de família. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante nessa reunião com as mulheres, que vocês adotam livros, como é feita essa curadoria para escolher esses livros? Fala aí uns 2 ou 3 livros que vocês já usaram, nós já que você trabalhamos, indica para quem está ouvindo a gente. Nós já trabalhamos o Conte-me Tudo, da editora Central Gospel. É um livro que eu indico para você que é esposa de pastor, para você que é mulher, que está vivenciando um período de infidelidade do seu esposo, que é uma terapeuta de família que escreveu. Nesse livro, Conte-me Tudo, ela conta, né, os atendimentos dela, né, como mulher, uma americana, ela ficou viúva e ela começou a se dedicar a famílias pastorais, a mulheres, né, que passavam por traumas, por abusos, né? Tem o livro também da doutora Ilma Cunha, Enigmas da Alma, né? A doutora Ilma Cunha é uma terapeuta maravilhosa lá de Vitória, né? E esse livro dela, ela fala abertamente do problema quando você não tem uma alma curada. A Bíblia é linda, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que a paz de Cristo domine todo o vosso ser e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis, estejam em equilíbrio diante de Deus. E a gente sabe, eu gosto de falar sobre isso, depois da queda nós ficamos desorganizados. Quando nós fomos expulsos do Éden, nós ficamos desorganizados internamente e externamente. Como? As nossas emoções foram amaldiçoadas. Entrou o medo, entrou a tristeza, entrou a vergonha, entrou a culpa, entrou a raiva. Verdade. E a gente tem que aprender a lidar com essas emoções. O nosso corpo também foi amaldiçoado, nós passamos a morrer. Nós não iríamos morrer, nós não iríamos envelhecer, nós não iríamos adoecer. O pecado, sabe, trouxe uma maldição sobre a nossa vida, sabe? Nos desorganizou. Agora vocês vão morrer, vocês vão envelhecer. E a gente vê isso no primeiro casal, que depois que foi expulso do Éden, né? A gente sabe que a primeira coisa que Adão fez foi culpar Eva. E culpar a Deus. Olha, Deus, foi a mulher que tu me deu. E a mulher foi o quê? Foi a serpente. Entrou esse espírito de acusação naquele casal que não existia. Eles viviam num ambiente de paz, de harmonia. A presença de Deus era constante ali. Tá? Mas quando eles comeram do fruto do conhecimento da árvore de quê? Do bem e do mal. Eles só conheciam o bem, só havia o bem. Depois que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram desorganizados internamente e externamente. Então, ali naquele ambiente do Éden havia a simplicidade. Entrou no lugar da simplicidade o orgulho. E hoje eu falo do narcisismo. As pessoas são altamente narcísicas, é só você ver as redes sociais. No lugar da pureza, que era um ambiente de pureza, eles estavam nus, não havia malícia, não havia maldade. Verdade. Transavam em qualquer lugar, transavam no mar, transavam no rio, transavam na mata. Olha que coisa linda! Havia a inocência erótica que há dentro do casamento, que tem que existir na sexualidade dentro do casamento. Então, no lugar da pureza, entrou a lascívia, a perversão sexual, o que a gente está vendo hoje, né? E no lugar da bondade, entrou a maldade. Então, lá no ambiente do Éden, havia simplicidade, pureza e bondade. Ao ser expulso do Éden, o pecado nos amaldiçoou, nos desorganizou, entrou no lugar da simplicidade, o orgulho, o narcisismo, no lugar da pureza sexual, né? Da pureza do coração, a lascívia, as perversões sexuais a gente vê hoje, né? Abusos, estupros, violências domésticas, tantas coisas, e entrou no lugar da bondade a maldade. Então, sabe, a gente tem que se cuidar. E aí, lindo que Jesus não desistiu da gente, né? Deus é um grande sonhador, né? Por isso que nós sonhamos, nós temos o mesmo DNA de Deus, sabe? Ele nos fez para sonhar. Você tem que sonhar. E aí, ele falou, não, peraí, Satanás não vai reinar nessa terra. Ele saiu do céu, que ele queria reinar no céu, eu expulsei do céu, coloquei, está aqui na terra, ele pensa que vai reinar. Eu vou mandar um que vai, lá na cruz do Calvário, quebrar toda a maldição, toda a legalidade que ele tinha, né? E ele mandou Jesus Cristo. Olha como ele nos ama, olha como ele veio para nos servir. Amém. Né? Eu falo sobre isso aqui no livro. E nesse livro, né? você trata essa questão? Eu trato essa questão. Eu Uau, falo, que legal, tá? Que legal, interessante. Que nós estamos aqui porque nós temos um Deus que nos serviu com tudo de bom e do melhor. O ambiente do Éden, ele nos serviu, né? E hoje, esse livro já está disponível, pastor? Está Porque disponível. É novo, não é? Sim, Ele é novo. Eu acabei de lançar agora na Conferência de Mulheres lá na igreja, né? No dia 30 de março. E você pode adquirir aí no site da editora Central Tem a Gospel. foto aí, Rafa? Se não, mostra aqui, ó.
Mas eu fiquei assim, achei muito interessante a capa. E agora você falando que foi uma pintura, Foi né? uma pintura, uma menina da nossa igreja, que é muito legal. pintora. Tá aí, agraciadas. Eu falo sobre Maria, que que serviu com o seu útero, né? Eu falo sobre Ana, que serviu no templo. Eu falo sobre a mulher samaritana, que aprendeu a servir, né? Quando foi curada da sua dor. Né? E esses 121 aqui, mulheres que marcaram minha vida? Minha mãe e minha sogra, que eu falo no final. Que Da legal. minha mãe e da minha sogra, como elas serviram o reino, né? Muito. Gostei E minha muito sogra agora, domingo, faz 95 anos. Eu vou estar lá em Jacarepaguá, na Assembleia. 95 anos? 95 anos, está lá servindo ao reino. Muito interessante. Muito bom, parabéns. E, infelizmente, nosso tempo é tão curto aqui, mas é muito bonito mesmo esse livro, viu? É tudo as pintura. Pessoas que, as mulheres ou homens também, que querem dar de presente. Olha, tá aí uma dica de presente, por vem exemplo, o Dia das Mães, para discipular onde uma consegue? amiga. Onde consegue? Na Editora Central Gospel, entra aí no site, e na Livraria Leitura aqui de São Paulo também, de Sorocaba, Livraria Leitura de Sorocaba, São Paulo e no Rio. Então, Livraria Leitura ou Editora Central Gospel, deixa eu ver entra no onde site entra aqui. aí. editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com. Então, o site é editoracentralgospel.com. Pastora, redes sociais, você é ativa nas redes sociais? Você, como que é? Você, eu como psicóloga, sou mais de humanas, eu não sou muito de máquina. Mas agora, com a gente lançando o livro, eu estou mais ativa nas redes sociais, né? Se você quiser, tá aí no meu Instagram, Elisete Malafaia. Então, né? vamos Tem achar também, o Instagram aqui. Tá aqui, o Instagram, @Elisete Malafaia, tem o da Devec também, oficial, né? YouTube, Elisete Malafaia também. Então, Elisete Malafaia no YouTube. Tem canal também no YouTube? Tem, legal. sim. Então, Tem Elisete Malafaia e também no Instagram. Elisete Malafaia. E também da igreja, que é a Devec. A Devec é com D mudo ou é com D com E? Demudo. É Devec oficial. A Assembleia de Deus Assembleia de Deus Vitória em Cristo é a Devec oficial, tá certo. Agenda aqui em São Paulo, tá até quando? Então, eu tô hoje aqui. Eu vou estar amanhã em Sorocaba. Eu vou pedir ali que eu esqueci o nome da filial que eu vou estar hoje. Deixa eu perguntar aqui a minha amiga. Sacomã, é conferência de mulheres. Hoje à noite eu vou estar lá em Sacomã. Fala hoje à o nome noite da eu rua. vou estar. Não sei, não tem como. Eu sou do Rio, não conheço nada aqui em São Paulo. Então vamos lá. A Devec Sacomã. Devec Sacomã, entra aí no site. Entra aí, cada um que lute pra achar. E vou estar amanhã na Devec Sorocaba. Então hoje à noite Hoje à noite, Sacomã... conferência de mulheres. Se você mora aí perto, eu aguardo você, quero apertar a sua mão. Sacomã, quero dar um abraço em você. Sacomã é aqui perto do Ipiranga. Então é fácil aqui, o local é bem acessível. A Devec Sacomã, hoje à noite, imagina, deve ser uns 19h30. 19h30. E amanhã, na Devec de Sorocaba. Eu vou estar lá, vai ter uma programação também de manhã, à tarde e à mulheres. noite. Eu vou estar a partir de 16 horas lá, até à noite a gente vai estar lá. Amanhã tem o dia todo, mas você vai falar à tarde e à noite. À tarde e à noite. Então, quem tiver interesse, quiser ir lá conhecer, vou lá leve buscar, uma amiga. já buscar o livro autografado, Sim. por exemplo, tal. Então, maior prazer. Fica aí. Então, aqui em São Paulo, ela vai estar hoje à noite no Sacomã e também amanhã em Sorocaba. E depois vai pro Rio já de volta? Vou pro Rio de Janeiro, domingo eu tô lá na igreja comemorando os 95 anos da minha sogra. É domingo agora? Domingo agora. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Bom, eu quero agradecer, pastor Elisete, uma honra te receber. Muito lindo livro, gostei muito do projeto editorial do livro e da proposta, que é o mais importante. Sim, nesse livro eu tenho um box sobre cada mulher que eu falo, eu coloquei dentro da minha visão um fruto do Espírito. Aí, Maria, eu falo da mansidão. O que é mansidão? Controle do poder. Todas nós temos poder, mas a gente tem que ter esse autocontrole. E Maria teve o controle do seu poder. Ela carregando o rei dentro da barriga. E ela soube se manter. Se alguém teve o rei na barriga, foi a Maria. Foi a Maria, é verdade. Tem gente que não tem nem poder e está se sentindo com o rei na barriga. Ela tinha realmente. E soube ter esse controle do poder. Né? Muito legal. Então, chamem lá entra lá no Central Gospel, editoracentralgospel.com. E o @ é @Elisete Malafaia também. E hoje à noite, Sacomã, e amanhã à noite em Sorocaba, os irmãos aí de Sorocaba que estão acompanhando a gente aqui. Amanhã, à tarde e à noite, teremos lá a pastora Elisete Malafaia também, nesse projeto voltado para mulheres.
Eu quero te Eu quero agradecer, agradecer, uma não, eu alegria quero muito agradecer grande te aqui, receber. pastor César, um prazer estar aqui, Amém. agradecer a rádio, né? Prazer A é todo o nosso. pessoal aqui muito simpático, meu desejo é que Deus abençoe vocês e também você que está aí nos ouvindo, eu quero declarar uma palavra profética para a sua vida. Você veio a esse mundo para cumprir um propósito, que você possa entender que independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você tem um propósito e o nosso propósito, guarde isso, passa por pessoas. O propósito que Deus designou para a sua vida passa por pessoas, por relacionamentos. E se passa por pessoas, aprenda uma coisa, você vai ter problemas, porque todos nós temos as nossas esquisitices. Né? Não existe ninguém perfeito, nós estamos aqui a cada dia nos aperfeiçoando para chegar no estado de perfeição. Então, você tem um propósito, seu propósito passa por pessoas. Se passa por pessoas, você vai ter problemas, não adianta. Não adianta você querer fugir dos problemas, enfrente os problemas. Você está aqui para resolver problemas, não para arrumar problemas. E aprenda uma coisa, Deus vai te proteger cada dia e vai te dar provisão diária para você cumprir o seu propósito. Coloque aí a sua confiança em Deus, que você possa ter temor a Deus, que você possa priorizar o reino de Deus, que você possa amar a Deus acima de todas as coisas. E pode ter certeza, você vai cumprir o seu propósito nessa terra. E Deus só vai te levar depois que você cumprir seu propósito. Então, meu desejo é que você tenha a proteção de Deus e a provisão de Deus diariamente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe a sua geração. Que você seja uma boca profética para a sua geração, porque você está aqui, né, deixando um legado também para as próximas gerações. Glória Muito a obrigada. Deus. Amém. Obrigado, querido. Obrigada. Foi uma honra, um privilégio estarmos juntos. Deus abençoe. Rafael Volturi, obrigado. Deus abençoe. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã não. Amanhã é sábado, meu amigo. Então, segunda-feira tem mais, mas daqui a pouco, às 2 da tarde, eu estou de volta com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade de Deus.